Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos começar mais uma aula. Quem foi Karl Marx para a sociologia? Então, na nossa aula de hoje, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Então, quem foi essa personalidade? Ele é muito importante para a sociologia. A gente tem que focar principalmente nele, nosso começo de curso de sociologia. Ele é fundamental a gente conhecer ele. Karl Marx foi um dos responsáveis em promover uma análise crítica da sociedade capitalista. Para ele, a ordem dos problemas sociais estaria no tipo de organização social. Então, ele quer trabalhar... Vamos lá. Então, sociedade capitalista e organização social são dois pontos que a gente precisa entender. Então, cada sociedade tem um grupo. Por exemplo, eu sou da classe dos trabalhadores. Você, aluno, deve estar me ouvindo, você também deve ser da classe dos trabalhadores. Tem a classe dos burgueses, enfim, tem outras classes. Para entender o capitalismo, Marx vai desenvolver um pensamento criticando o capitalismo e sugerindo uma transformação social. Muito bem. Então vamos lá. Idealizador de uma sociedade com uma distribuição de renda justa e equilibrada, o economista, cientista social e revolucionário socialista alemão Karl Heinrich Marx nasceu em 5 de maio de 1918, lá no século XIX. Cursou filosofia, direito e história nas universidades de Bonn e Berlim e foi um dos seguidores das ideias de Hegel. A Revolução Industrial, né? Caracteriza-se pela produção industrial em grande escala, voltada para o mercado mundial, com o uso intensivo de máquinas. A Inglaterra é o primeiro país a realizá-la. A economia inglesa começa a crescer em 1780 e 1840 a indústria já está mecanizada. Há uma rede nacional de estradas de ferro que começa a construir ferrovias em outros países. Exporta locomotivas, vagões, navios, máquinas... Enfim, né, deixa eu marcar aqui onde é que eu estou lendo, né, porque vocês devem estar vendo o vídeo, mas não devem estar vendo onde eu estou lendo. Então, ou seja, Karl Marx, por que ele fala da Revolução Industrial? Por causa do contexto histórico, o contexto que o Karl Marx está vivendo ali, certo? Este filósofo foi expulso da maior parte dos países europeus devido ao seu radicalismo. Ele era radical, o pensamento dele era muito radical. O envolvimento dele com radicais franceses e alemães no agitado período de 1840 fez com que ele levantasse a bandeira do comunismo e atacasse o sistema capitalista. Segundo ele, o capitalismo era o principal responsável pela desorientação humana. Ele defendia a ideia de que a classe trabalhadora deveria unir-se com o propósito de derrubar os capitalistas e aniquilar de vez a característica abusiva desse sistema, que, segundo ele, era o maior responsável pelas crises que se viam cada vez mais intensificadas pelas diferenças sociais. Vamos lá, próximo item. Também lerdo. Esse revolucionário, que também participou ativamente de organizações clandestinas com operários exilados, foi o criador da obra O Capital, publicado em 1867. E que tem como tema principal a economia. Então, o capital, gente, vou fazer a pergunta depois lá no formulário. Então, qual foi o livro do Karl Marx principal, a obra? Um livro grosso, gente, não é para qualquer um, é um livro difícil, inclusive, de se ler. Tá, é o Capital. O seu livro mostra estudos sobre o acúmulo de capital, identificando que o excedente que é o lucro e que acaba nas mãos dos capitalistas. Classe que fica cada vez mais rica à custa do empobrecimento do proletariado. O que é o proletariado? O proletariado é a turma que trabalha, são os trabalhadores, são o pessoal que pega ali na enxada, na labuta. Com a colaboração de Engels. Engels também é outro cara, né, que ajudou muito nos escritos dele. Inclusive, teve uma época que o Karl Marx ficou pobre e tal, ele teve que ir para a Inglaterra, então quem ajudou foi Karl Marx, foi Engels. Marx escreveu também o Manifesto Comunista, onde não poupou críticas ao capitalismo. Então Marx ele trabalha muito essa crítica ao capitalismo. Segundo o capitalismo, ele enriquece às custas do trabalhador. Faleceu em Londres, Inglaterra, em 14 de março de 1883, deixando muitos seguidores seus ideais. Atenção, vamos lá, vamos ver se atenção aqui. Atenção, segundo o pensamento de Marx, na sociedade capitalista existem apenas duas classes sociais. A burguesa, que é aquela que toma posse dos meios de produção, prestem atenção, duas classes sociais, os burgueses e os proletariados, que ele vai falar daqui a pouco.
que enriqueceu também obteve o controle do Estado, isto é, o controle político. Criou leis para proteger a propriedade privada e manter-se no poder, além de difundir sua ideologia de classe. E segundo, o proletariado, que sem os meios de produção, a voz política na sociedade transformavam-se em parte fundamental para o enriquecimento da burguesia, pois ofereciam mão de obra para as fábricas. Prestem bem atenção, olha só, o proletariado, né, que sem os meios de produção e a voz política da sociedade. Então, quer dizer, pensa que os burgueses eles dominam o processo, porque eles já são ricos, então eles dominam as leis, dominam tudo, eles não vão deixar a pobreza atingir eles, vão manter a riqueza baseado em quem? Baseado no proletariado, que é aquele que está ali trabalhando, ou seja, que não tem dinheiro, tem que trabalhar, tem que sobreviver, então o patrão vai lá e paga, e é assim que funciona. Meios de produção. São os meios materiais utilizados por qualquer tipo de trabalho para a produção de bens, como máquinas, ferramentas, instalações, formas de energia, terra, matéria-prima. Então, os meios. Então, é o meio de produção. A gente sabe que o meio de produção é o que você usa para produzir o bem. O modo de produção. Tá, aí é outro conceito. Meio de produção são os meios materiais. Materiais, é o que ele está falando. Qualquer coisa que você usar para produzir, máquina, ferramenta, instrumento, fontes, forma de energia, terra, matéria-prima, tudo isso. Conceito criado por Karl Marx para designar o conjunto formado pelas forças produtivas e pelas relações de produção de uma sociedade em um determinado período histórico determinado. É a maneira como a sociedade produz seus bens e serviços, como utiliza e como distribui. Então, o modo de produção. Então, você tem um modo de produção capitalista. Você tem um modo de produção feudalismo, que lembra lá que você tinha a agricultura, tinha o senhor feudal estava lá no castelo, ele tinha lá manso senhorio, manso servil, então tinha tudo aquele negocinho lá, então é assim que funciona. O socialismo é o direito de todo mundo ter tudo, todo mundo pode ter tudo. Assim, a gente fala, o país vai virar socialista. Por que o que é o Estado socialista? A mesma saúde que o rico tem, o pobre vai ter. A mesma saúde, a mesma condição de vida que uma pessoa tem, a outra vai ter. É igual. O capitalismo não. Tá nem aí. Pode ser o pobre vive de um jeito, o rico do outro jeito. Ele tá nem aí. E o escravismo. Então você tem capitalismo, socialismo, comunismo, feudalismo e escravismo. Então isso chama modo de produção. Para entender como funciona o sistema capitalista, utilizando o pensamento marxista, vamos tentar entender como a burguesia se mantém no poder econômico e político. Então, entender como que a burguesia está lá mandando e como que não está mandando. Para Marx, a burguesia só consegue se manter como classe dominante econômica por causa do que ela vai chamar de mais-valia. A mais-valia é o valor que o trabalhador produz a mais e que não fica com ele. Ou seja, pensa assim, o patrão ele te contrata por 6 horas, ele te contrata por 8 horas, só que na verdade ele só está te pagando das 8, ele paga 6, 2 horas ele está ganhando de lucro para ele. O texto vai explicar. Com o patrão, que não fica com ele, e sim com o patrão. Quer dizer, uma coisa é o valor da força de trabalho, ou seja, o salário, e outra coisa é quanto esse trabalho rende ao capitalista, o patrão. Segundo Marx, o capitalismo é um sistema econômico baseado no capital, no lucro e propriedade privada. A teoria marxista da mais-valia pode ser compreendida da seguinte forma. Suponhamos que um funcionário leve 2 horas para fabricar um par de calçado. Nesse período ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho. Mas ele permanece mais tempo na fábrica, produzindo mais de um par de calçados, recebendo equivalente à confecção de apenas um. Em uma jornada de 8 horas, por exemplo, são produzidos 4 pares de calçados. O custo de cada par continua o mesmo, assim também como o salário do proletário. Com isso, conclui-se que ele trabalha 6 horas de graça, né, reduzindo o custo do produto e aumentando o lucro do patrão. Então, quer dizer, é aquilo que eu estou falando. Ele, na verdade, por exemplo, ele te paga o valor X e você produz tanto. Beleza, só que, na verdade, você consegue fazer isso aí em 2 horas. E aquelas outras 6 horas que está sobrando lá? Então, é o lucro do patrão. Só que, na verdade, você não sabe, você está recebendo por 2 horas. E o excedente é o lucro do patrão. Com isso, conclui-se que ele trabalha 6 horas de graça, reduzindo o custo do produto e aumentando os lucros do patrão. Esse valor a mais-valia é apropriado pelo capitalista e constitui o que Karl Marx chama de mais-valia absoluta.
Além de o operário permanecer mais tempo na fábrica, o patrão pode aumentar a produtividade com a aplicação de tecnologia. Dessa forma, o funcionário produz ainda mais. Porém, o seu salário não aumenta na mesma proporção. Surge assim a mais-valia relativa. Com esse conceito é que Marx define a exploração capitalista. Além da alienação, outro fator que, segundo Marx, fortalece as relações estabelecidas pelo capitalismo é a ideologia. Mas eu não vou tratar dele. Falar que ideologia é a ciência da formação das ideias, traz as faculdades intelectuais. E aqui do lado você tem proletariado. Pessoas geralmente pertencentes a classes sociais mais baixas que vivem apenas do rendimento do seu trabalho manual ou mecânico. Tá certo? Então essa parte aqui, a mais-valia absoluta é essa questão, por exemplo, que ele trabalha 8 horas, só que na verdade o patrão está te pagando só por, vamos supor, pode ser ao contrário, ele pode estar te pagando por 2 horas, as outras 6 horas é lucro do patrão, ou ao contrário, ele pode pagar por 6 e lucra 2 horas em cima de você. Na verdade, 2 horas do seu trabalho você está trabalhando de graça, vamos dizer assim. A mais-valia relativa é aquela questão, você coloca uma máquina para trabalhar junto com você. Então, na verdade, a máquina te ajuda a trabalhar, só que na verdade você continua trabalhando, ganhando o mesmo tanto, e a máquina tá ali te auxiliando. Quer dizer, você coloca a tecnologia para trabalhar junto com você, e na verdade você não ganha nem mais nem menos, você continua ali do mesmo jeito. Eu não vou entrar nessa parte de mais-valia relativa, depois a gente pode... Eu vou pegar isso com mais organizado, isso lá na filosofia, eu explico isso bonitinho. O conceito de alienação é histórico, tendo uma aplicação analítica numa ligação recíproca entre sujeito, objeto e condições concretas específicas. Logo, a história afirma que o homem evolui de acordo com o seu trabalho. Portanto, a diferença do homem está na sua criatividade de procurar soluções para os seus problemas. Então, com a prática do trabalho, desenvolve seu raciocínio e sempre aprende uma nova lição e a coloca em prática. Por isso, a alienação do trabalho é gerada na sociedade, devido à mercadoria que são os produtos confeccionados pelos trabalhadores explorados. E o lucro que vem a ser a usurpação do trabalho do trabalhador para que mais mercadorias sejam produzidas e vendidas acima do preço investido no trabalhador, assim rompendo o homem de si mesmo. Sabe como é que é um exemplo disso? A minha cunhada, ela costura, né? Ela faz a costura. Desde muitos anos ela faz isso. E eu percebi, por exemplo, a gente vê essas costureiras, essas oficinas, essas grandes lojas que vocês conhecem, Marisa, C&A, por exemplo, sei lá, Zara, essas lojas famosas, elas contratam essas pequenas oficinas. O pessoal, lógico, tem um certo controle de qualidade do produto, para o produto ficar bonitinho. Eles pagam, vamos supor, R$1 na peça, quer dizer, a costureira ganha R$1 em cada peça que ela produz, ela ganha R$2 em cada peça que ela produz. Você vai lá na C&A, você vai na Marisa, você vai nessa loja, a peça custa R$300, R$400. É a mesma coisa aqui também, aquela coisa, eu vi uma foto muito interessante, eu devia ter salvo, que é a questão de uma criança colhendo o cacau. Ela colhe o cacau, ela vai lá, ela coloca o cacau para secar, tudo bonitinho, ela moe o cacau, ela tira aquela manteiga de cacau que é onde faz o chocolate, e no fim das contas ela faz tudo. Daqui a pouco ela chega lá, entrega o produto, e aí ela mostra uma quinta imagem, ela olhando para o ovo de Páscoa, só que ela é pobre, ela não pode comer, mas ela fez o ovo de Páscoa, na verdade, praticamente todo o processo, até o ovo de Páscoa ficar pronto, ela chegou. E é o que acontece muitas vezes, o cara produz uma BMW, mas o cara não pode comprar uma BMW. Como é que funciona isso, né? Como é que pode? Você produz aquele produto, aí as pessoas, quem é marxista, quem é comunista não pode ter um iPhone. Claro que pode, o trabalhador tem direito de comprar aquilo que ele produz. Né? Na verdade, ele pertence, só que como que ele vai comprar, sendo que o patrão não paga um salário que paga aquele produto? Então, às vezes, eu lembro até hoje, quando falou da TV digital, agora o governo vai tirar o sinal analógico, vai ficar digital, então você tem que ter um aparelho. Aí eu lembro que o aparelhinho de sinal digital para TV custava R$1.000. Aí o ministro das comunicações, acho que era no governo Lula, se eu não me engano, até Lula, Dilma, não lembro quem foi. Foi Dilma, se eu não me engano. Ele deu uma entrevista e falou: sabe quanto custa a pecinha que faz a conversão do analógico para o digital? Ele custa $10. Gente, $10 naquela época, o dólar estava em torno de 2,70, R$25. E os caras vendendo o aparelho por R$1.000. E no fim das contas, hoje em dia qualquer TV tem um conversor automático e antena digital hoje é a coisa mais fácil que tem. A atividade produtiva é, portanto, a fonte da consciência, e a consciência alienada é o reflexo da atividade alienada ou da alienação da atividade, isto é, da autoalienação do trabalho.
as mesárias aqui é meio complicado, tá certo? Depois a gente pode discutir um pouquinho essa alienação. É isso que eu tô falando, ó. Ele fala assim, o que são os produtos confeccionados pelos trabalhadores explorados e o lucro que vem a ser a usurpação do trabalhador para que mais mercadorias sejam produzidas e vendidas acima do preço investido no trabalhador, assim rompendo o homem de si mesmo. É o exemplo que eu dei das roupas. A costureira faz uma peça de roupa por R$1, R$2, R$3 e aí ela devolve para a loja vende por 15, 20, 30, 40, 50. A Zara mesmo, ela deve pagar uma peça de roupa R$1, R$2, R$3 para a costureira tem que fazer umas 500 peças para conseguir R$500, se bem que uma boa costureira faz isso, mas não é justo. E ela vende a peça, uma peça que ela vende de repente custa R$500. Então a pessoa fez 500 peças para ganhar R$500 e a loja vendeu uma peça e ganhou R$500. Então imagina qual que é o lucro dessa pessoa e a exploração que ela faz. Isso a gente pode considerar como alienação, certo? Para Marx, a ideologia tem influência marcante nos jogos do poder e na manutenção dos privilégios que dão forma à maneira de pensar e de agir dos indivíduos na sociedade, pois impede que a classe trabalhadora tenha consciência de sua própria submissão. Porque camufla a luta de classes quando faz representação ilusória da sociedade, mostrando-a como una e harmônica. A ideologia no conceito marxista seria ideias que de alguma forma justificam ou mascaram as desigualdades sociais, né? O jogo do poder é esse, né? Então, quem está no poder ele vai tentar de qualquer jeito mostrar que está tudo muito bem. E nós temos desigualdades sociais muito grandes e não é combatido por causa disso, porque quem está no poder não quer saber. Você acaba muitas vezes mostrando que a sociedade está bonita e maravilhosa, mas deixa como está, né? A desigualdade social hoje no Brasil está muito grande, a gente percebe muito. Muita gente hoje está passando fome, muita gente precisa de auxílio emergencial e por aí vai. Usando os conceitos e a lógica marxista, podemos dizer que a classe dominante, isto é, a burguesia, que fique claro, né? A burguesia tem maiores oportunidades de fazer sua história como deseja, pois tem o poder econômico e político nas mãos. Ao contrário da classe proletária, que por causa da estrutura social está desprovida de meios de tal transformação. Complicado, né? Assista o filme Tempos Modernos. Então vamos lá. Então, nesta aula vimos que, segundo o pensamento de Karl Marx, a análise da sociedade parte da compreensão do sistema capitalista, pois para ele os problemas das sociedades têm origem no capitalismo. Então, quando o capitalismo surge e cresce, então ele tira o proveito disso, ele acaba fazendo essas questões de alienação, ele não quer dividir igual, o capitalismo não divide igual, o capitalismo gera o lucro e o trabalho e cada um no seu quadrado. E entendemos os conceitos de mais-valia, ideologia e alienação, podemos perceber melhor que nossa sociedade funciona de forma crítica e consciente. Tá bom? Depois a gente pode falar um pouquinho mais de mais-valia, ideologia, alienação, a gente conversa mais sobre isso, esse é um assunto que gera muito polêmica, tá bom? Eu vou propor aí daqui a pouco 5 perguntinhas para vocês, eu vou propor 5 perguntas, eu acho que dá, baseado nesse texto, e aí a gente passa. Essa matéria fica então para todo o EJA do noturno, né, de Sociologia. Então, pessoal, até a próxima aula e a gente se vê em breve.